Olá, eu sou Daniel Zavanha e depois de muito tempo estou aqui de novo para mais um vídeo. Eu andei sumido daqui porque eu estava meio sem inspiração para gravar. E afinal eu não sou um youtuber profissional, não ganho dinheiro gravando vídeos mesmo, então não tem problema, eu posso gravar só quando eu sentir que devo. Hoje eu vim aqui para falar de um assunto que eu já abordei alguns vídeos atrás, quando eu falei sobre o atendimento preferencial aos autistas. Só que eu resolvi ampliar um pouquinho mais, porque frequentemente eu ouço neurotípicos dizerem coisas do tipo: eu conheço um autista que se aproveita do autismo como desculpa para furar fila. O autista agora usa o autismo como desculpa para tudo. E aí eu fico pensando, não, pior que eu já ouvi isso inclusive de amigos, né? Pessoas que eu considero assim. E na ocasião não deu para eu conversar com a pessoa para explicar por que isso é um pensamento capacitista e preconceituoso. Então vamos por partes, né? Essa história aí que eu ouço muito que os autistas se aproveitam do autismo como desculpa para furar a fila. Bom, vamos por partes. O autismo, ele é uma condição neurológica que traz várias características com ela, e legalmente a pessoa autista é considerada uma pessoa com deficiência. Não importa o nível de autismo. Pode ser leve, moderado ou severo. Uma pessoa autista é uma pessoa com deficiência, os neurotípicos a considerando assim ou não. Então, se eu entro na fila preferencial, se eu entro no embarque preferencial de um avião, eu não estou dando uma desculpa nem me aproveitando de situação nenhuma. Eu estou apenas exercendo um direito que a lei me dá. Só que aí você pode estar pensando, mas você trabalha, você mora sozinho, por que você precisa disso? Autistas, quando estão no meio de muita gente, que é o caso de uma fila, eles podem ter crises de ansiedade, podem ter shutdown e meltdown, que são duas coisas que eu já expliquei aqui o que são. Então nós realmente precisamos de atendimento preferencial. E assim, como eu já disse, vou repetir mesmo que me torne redundante. A minha deficiência não é menos válida do que a deficiência de uma pessoa que está numa cadeira de rodas. Nós somos duas pessoas que, por motivos diferentes, precisam de atendimento preferencial. Gostem os neurotípicos ou não, tá? Outra coisa que eu ouço assim, quando um autista diz que não consegue fazer determinada coisa, principalmente interações sociais. Aí os neurotípicos já vêm com aquele papo assim de: mas é só você ter força de vontade, é só você se esforçar que consegue. Bom, aqui vai um parêntese, né, que a nossa sociedade tem isso, né, naquela meritocracia também, de que é só se esforçar que todo mundo consegue tudo.
Eu nem vou entrar no mérito político dessa questão, vou me ater à parte aqui sobre o autismo. Não, nem sempre basta se esforçar. Como eu já expliquei várias vezes aqui, coisas que para os neurotípicos são simples e automáticas, para nós autistas não são. Então, é normal que autistas tenham limitações. É comum, inclusive, ver pais assim muito frustrados e fazendo comparações do tipo: nossa, o filho do vizinho com a idade do meu filho já fazia um monte de coisa sozinho e o meu filho não consegue amarrar o próprio cadarço. É claro, seu filho é autista, ele tem limitações. Você pode e deve incentivar e ajudar para que ele a supere, mas nem sempre ele vai conseguir no tempo que você acha que ele deve. Eu, por exemplo, até já mencionei aqui, por exemplo, minhas notas na escola eram sempre boas, mas por outro lado, eu só fui aprender a amarrar o meu próprio cadarço com 11 anos de idade. E eu ouvia coisas tipo: nossa, mas a sua prima na sua idade já conseguia. Tudo bem que ninguém sabia que eu era autista, mas assim, para mostrar que nós temos limitações e elas têm que ser respeitadas. Aí um outro comentário capacitista de neurotípicos que eu ouço é o seguinte: de novo aquela história, isso aí é desculpa, porque os autistas é que tem que se adaptar ao mundo e não o mundo tem que se adaptar a eles. Bom, se nós formos seguir essa lógica, então não se deve construir rampas para cadeirantes também, né? Afinal, eles são uma minoria, né? Eles que têm que se adaptar ao mundo e não o mundo se adaptar a eles. Então, se eles têm que ir num lugar que só tem escada, eles que se rastejem até o local e se virem, né? Então, eu estou fazendo essa comparação para vocês verem que esse pensamento de que há os autistas que se adaptem, na verdade não procede. Há situações em que autistas não conseguem realmente se adaptar. Outro caso em que neurotípicos dizem que eu não aguento mais esses autistas usarem o autismo como desculpa para falarem o que bem entendem. Bom, assim, autistas em geral falam o que pensam. Não que autistas não possam mentir, porque nós não somos anjos azuis, como alguns dizem. Eu mesmo não sou anjo e muito menos azul, como vocês podem ver. Mas assim, em geral, autistas falam o que pensam. Eu demorei, por exemplo, para aprender que não é legal fazer comentários sobre a aparência das pessoas se elas não perguntarem. Só que dependendo do nível de autismo, a pessoa pode não ter essa noção. Só que, por outro lado, nós somos autistas e não idiotas. Então, se um autista diz uma coisa que te magoa, você tem todo o direito de chegar nele e falar: olha, eu não gostei daquilo que você falou, você não devia ter dito isso. E a pessoa vai entender, porque, como eu disse, nós não somos idiotas. E uma consequência que eu noto de tudo isso, vários autistas, eu mesmo às vezes me pego fazendo isso, ficam assim se colocando em situações desagradáveis ou estressantes
para provar que eles conseguem superar. Uma vez eu até comentei na minha sessão de terapia que eu fazia coisas do tipo ir a lugares superlotados e eu falei, eu estou conseguindo, então eu estou superando isso. E aí minha psicóloga falou assim, tá, se você consegue, quando precisa, passar por essa situação e ficar bem, ótimo. Mas se não é necessário, por que você vai ficar se pondo à prova? E nós acabamos fazendo isso de tanto ouvir que nós usamos o autismo como desculpa para fazer ou deixar de fazer as coisas. Então, aqui o que vale, assim, o que vale realmente é cada um pensar em si mesmo e ver até que ponto você consegue ir ou não, independente da opinião que os neurotípicos terão a respeito disso. Cada um tem que conhecer e respeitar seus próprios limites e ensinar os outros a respeitá-los também. Ai, esses neurotípicos!